Tá ok. Pessoal, hoje é a segunda parte do nosso estudo sobre o juízo, viu? Nós estamos estudando sobre o juízo final. Nós vimos a primeira parte semana passada e hoje nós vamos para a nossa segunda parte. Então vamos lá, nós estamos estudando sobre o julgamento de todos os habitantes da terra. Então veja, algo que eu preciso que vocês tenham sempre em mente é que todas as pessoas, independente da religião delas, todo ser humano que existiu, que hoje está vivo, ou que ainda vai nascer, todos vão passar pelo julgamento de Deus. Não tem ninguém que não vai ser julgado. Todos serão julgados. Eu não sei quem de vocês aqui já teve a oportunidade de estar presente em um julgamento, seja como réu, como aquele que estava sendo julgado, ou como testemunha, ou apenas como um ouvinte, né? Apenas ali para poder assistir o que estava acontecendo. Eu já tive a oportunidade, graças a meu bom Deus, nunca como réu e nem hei de ir nessa posição. Mas já tive a oportunidade de ir algumas vezes a serviço, né? E outras vezes para assistir. Já presenciei cenas dessa natureza e não é bom. Para quem está sentado ali, esperando a sentença do juiz, sem saber, muitas vezes, o cara sabe que ele fez o errado às vezes. Ele já tem uma ideia do que pode acontecer. Mas ele está confiando na capacidade do advogado de discursar bem, trazer os bons argumentos para que ele seja libertado, né, para que ele seja livre, não seja condenado, ou pelo menos a pena dele seja amenizada, né, amortizada ali, se pegaria 30 anos, o advogado conseguir reduzir ali para metade ou um pouco mais. Esse é o drama que fica ali. Ou então, como o seu André disse aqui, há casos, e não são poucos, em que a pessoa que está na posição de réu, muitas vezes ela é inocente. E é uma situação mais angustiante ainda, porque existe uma possibilidade muito grande da pessoa ser condenada injustamente, como tem acontecido em muitos lugares, não só no Brasil, mas também no mundo. Essa é uma outra situação. Mas uma coisa, por um lado, eu tranquilizo vocês da seguinte maneira: Deus, como juiz, ele nunca vai condenar uma pessoa inocente. E ele também nunca vai absorver uma pessoa culpada. Ou seja, o julgamento de Deus, ele é justo. Ele vai retribuir a mim e a você exatamente conforme as obras que nós praticamos. Porque as obras mostraram quais foram as nossas decisões. Veja, o que mostra o nosso posicionamento diante dele não é a fala. Porque se eu perguntar aqui para vocês quantos amam, quantos querem Deus, eu acredito, posso me surpreender, né? Às vezes a gente tem surpresas aqui. Mas eu acredito que quase 100% de vocês aqui vão dizer: não, eu quero Deus, eu amo Deus. Mas isso é de boca. Então, é a conduta, é o que você faz na prática que determina, que valida ou não o que você falou. E Deus vai agir na minha vida e na sua vida baseado nessas obras, porque elas são o registro, elas são o fruto, elas são o resultado dessa entrega ou não feita a Deus. E eu posso ir mais além, viu? Eu posso ir mais além. Porque a Bíblia diz assim, que Deus vai julgar num nível muito mais profundo, que é o nível das intenções. Porque, por exemplo, eu posso pegar algo, pode ser dinheiro, pode ser um bem material, e dar para alguém, para ajudar uma pessoa carente, por exemplo. Quem me vê fazendo isso está me vendo praticando uma boa ou uma má ação? Uma boa ação. E agora imagine que eu sou uma pessoa que aqui em Tuberá faço isso com muitas pessoas carentes. Aí você me vê com um carro, sei lá, cheio de feira. Toda semana eu estou distribuindo feira para aqui, para aquela família, para aquela. Diga amém, que um dia eu vou prosperar tanto que eu vou conseguir encher esse carro de feira para espalhar feira por aí. Amém? Você também. Então veja, quem vê fazendo isso vai dizer o quê? Esse cara tem um bom coração, é uma pessoa boa. Aí as pessoas até dizem assim: se esse camarada não for para o céu, ninguém mais vai.
Tem gente que chega a dizer assim. Só que às vezes eu estou fazendo isso para quê? Para me aparecer, para mostrar que eu sou melhor do que os outros. Está entendendo? Às vezes eu estou já pensando em me candidatar a alguma coisa e eu já estou fazendo meio de campo ali. Ou seja, a intenção não é genuína, não é porque arde no meu coração uma vontade profunda de ajudar o próximo. Não, são segundas intenções. Não é por amor. E a Bíblia diz que aquilo que não é feito motivado pelo amor, Deus não aceita. A Bíblia chega a dizer que se você der o seu corpo para morrer por alguém, se você entregar o seu corpo para morrer por outra pessoa, a Bíblia diz assim, se a motivação não for o amor, de nada valerá. Então Deus julga a intenção. Então você pode fazer um monte de coisas boas, mas se a intenção do coração não é a correta, não tem valor nenhum para Deus. É por isso que você não pode só se preocupar em fazer o bem. Você tem que entender o que está motivando você a fazer aquilo ali. Aí sim, aí vai estar tudo validado diante de Deus. Então Deus nunca vai condenar um inocente e nunca vai absolver um culpado. Isso nos tranquiliza. Mas aquilo que eu falei também, para aqueles que são banda voou, e eu espero que não tenha nenhum aqui de vocês, eu sei que no mundo tem, mas aqui no nosso meio eu espero que não tenha, para aqueles que pensam que pode enrolar Deus, como enrola um monte de gente por aí se quebra. Porque Deus sabe de todas as coisas. Entenderam? Então vamos adiante, e aí aquela perguntinha aqui para vocês. Se você e eu, se nós continuarmos vivendo como estamos vivendo hoje, qual será a sua sentença no juízo? No juízo final. Se eu morresse agora, se Jesus voltasse agora, se a porta da graça, é um assunto que nós vamos estudar aqui, se fechasse agora, estaria decidido o nosso caso aqui. E estaria decidido de que forma? Será que estaríamos salvos? Será que estaríamos perdidos? Veja, nós já vimos temas aqui importantes que dá para vocês terem uma ideia. Nós já estudamos um pouco sobre o pecado, nós já estudamos um pouco sobre a questão do perdão, a necessidade do arrependimento e do abandono do pecado. Então, se você prestou atenção nesses dois temas, dá para você ter uma ideia de como está o registro da sua vida, do que você fez nos últimos dias, do que você fez nas últimas horas, do que você pensou, do que você falou. E se você verdadeiramente se arrependeu e abandonou essa prática, ou se esse registro negro continua ainda na sua ficha. Não estou falando isso para assustar vocês, eu preciso falar a realidade com vocês. Existe um registro. E esse registro que consta lá as nossas más ações, ou seja, tudo aquilo que eu faço contrário à vontade de Deus, está lá registrado. Deus está oferecendo a borracha chamada perdão para poder apagar aquilo ali. Mas a questão é que as pessoas elas estão recusando isso. Elas preferem continuar nas suas velhas práticas, suas velhas condutas. E ainda fazem brincadeira com isso. Eu tenho sido uma voz de Deus nesse lugar, pode ter certeza disso, para poder alertar, para poder avisar cada um de vocês. Uns levam a sério, outros fazem chacota, outros brincam. E no dia que tiverem que estar diante de Deus para acertar as contas com Deus, se acontecer de ser condenado, pode ter certeza, vai lembrar de cada reunião dessa que nós tivemos. Vai lembrar de cada fala que você ouviu. E vai ter que reconhecer, eu sabia. Eu fui avisado. Eu simplesmente endureci o meu coração. Fiz pouco caso. Porque eu não acreditava. Eu preferia viver minha vida como eu vinha vivendo. E o sangue de vocês, como de várias outras pessoas nessa cidade que eu já tive a oportunidade de testemunhar para elas, não vai recair sobre as minhas costas. Porque se você não sabe, se eu tenho uma oportunidade de avisar
alguém que está caminhando por precipício e eu não aviso, biblicamente, eu serei responsabilizado por isso. Deus vai requerer o sangue dessa pessoa de mim. Eis um dos motivos pelo qual eu preciso avisar. Meu papel é avisar, é comunicar. O papel daquele que ouve é decidir o que vai fazer. Então observe aí, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que faça o quê? Que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Esse texto de Atos, no capítulo 17, versículo 30 e 31, garante para a gente que Deus determinou um dia em que ele haveria de submeter todas as pessoas a julgamento. Independente de quem sejam elas, se são ricas, se são pobres, se são baixas, se são altas, se são negras ou brancas, se moram no Brasil, se moram nos Estados Unidos, se é de família simples, se é de família real, não importa quem seja a pessoa, cada ser humano dessa terra precisará encontrar-se com Deus para acertar as contas com Ele. E esse é o tema que nós estamos estudando. Então veja, essa mensagem do juízo, do julgamento de Deus, ela é uma mensagem que atravessa toda a Bíblia. Deus, o dirigente moral do universo, convocará todas as pessoas para um acerto de conta. Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas Deus também é o quê? Ele é justiça. E não vai adiantar, em algum momento, você chegar para ele e falar: Senhor, mas eu ajudei aquele lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que diz que alguns vão falar isso para Jesus. Senhor, mas eu não fiz milagres? Mas eu não expulsei demônios? Tem um monte de crente aí fazendo milagres, expulsando demônios, você deve ver na televisão por aí. E para muitos deles, Jesus vai dizer assim: eu nunca conheci vocês. Ou seja, mas não trabalhavam em nome de Deus? Veja, para quem está de fora vendo, um milagre é coisa boa. Expulsar demônio é coisa boa. Mas Deus julga as intenções. E muitas pessoas que têm feito tais práticas, muitas vezes têm feito mediante o engano, mediante a mentira. Outros, apesar de ter no seu currículo cristão essas práticas, são pessoas que negam a Deus por outras e outras razões. E Deus não vai aceitá-las diante dele. E por isso ele vai dizer: eu nunca conheci vocês. 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 10, diz assim: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então lembra o que eu falei? Essa expressão que está ali em amarelo, bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, ou seja, enquanto você está vivo, bem ou mal que você fez por meio do corpo. Ou seja, depois que você morre, já era. Então o que é levado em conta é o que você fez enquanto você está vivo nesse corpinho aí. E aí tudo isso é registrado. Tudo isso é colocado na balança. Olha, mesmo Jesus, que tanto falou sobre o amor, ninguém falou tanto da necessidade de amar e demonstrou tanto amor como Jesus. Mas mesmo ele, que falou tanto do amor do Pai, também ensinou que o dia do juízo viria. E ele disse assim, em Mateus capítulo 12, verso 36. Eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. São palavras de Jesus, não são palavras minhas. Isso está em qualquer Bíblia. Na Bíblia, alguns pensam que tem diferença, por isso que eu me expresso assim. Então isso está nessa Bíblia católica,
Isso está na Bíblia do crente, como alguns para entender. E são palavras de Jesus. Jesus está dizendo que no dia do juízo, por que Jesus está dizendo no dia? Ele está fazendo uma projeção para o futuro, porque o dia do juízo ainda não tinha começado na época dele. Então lá no dia do juízo, ele está dizendo, os homens vão dar conta de cada palavra inútil, palavras vãs. Quantas vezes eu e você abrimos a boca para falar coisas inúteis, coisas que não edificam? Jesus disse assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, o conselho bíblico é que quando abrir essa boca, nós temos que abrir ela para quê? Para abençoar, para edificar, para projetar o reino de Deus, para projetar aquilo que pertence ao céu. Mas vez ou outra nós nos encontramos usando essa boca para amaldiçoar, para praguejar, para uma série de coisas. Coisas inúteis. E mesmo pelas palavras, nós vamos ter que dar conta a Deus. Reflita nisso aqui. Em nosso mundo, veja se isso não é a realidade. Em nosso mundo caído, a injustiça prevalece. É ou não é? A injustiça prevalece. Com muita frequência, o pobre não recebe o que lhe é devido. Isso é um fato. Enquanto aqueles que podem contratar os melhores advogados são absolvidos. Vivemos numa época em que a iniquidade se alastra, a desumanidade de uns para com os outros não conhece limites. O mal não pode ser controlado e a verdade está sempre na forca e o erro sempre no trono. Ou seja, há uma inversão de valores. Aquilo que é errado as pessoas tomam como certo e aquilo que é certo as pessoas tomam como errado. Ontem uma pessoa estava conversando comigo aqui. Xavier, me diga uma coisa, é normal meus irmãos, minha família ficarem me criticando, me acusando de alguma maneira, porque eu agora estou buscando servir a Deus? Porque quando eu vivia lá, uma vida diferente, fazendo um monte de coisas, fumando, bebendo, sei lá, ninguém dizia nada, né? Ninguém dizia nada. Mas você quer ver? Tome uma decisão de mudar de vida e os agentes de Satanás, mesmo dentro da sua casa, no seio da sua família, vão começar a apontar o dedo para você. Ninguém notava os seus erros, mas agora quando você decide romper com eles e procurar viver uma vida correta, qualquer deslize que você der vão jogar na sua cara. E você precisa ser forte. Eu passei por isso e qualquer um que já tomou essa decisão, com certeza, tem passado por isso. Agora veja, isso é mais forte no começo, porque é o Satanás lhe rodeando de todas as formas para fazer você recuar, você desistir. Com o tempo, esses que criticavam você, na maioria das vezes, eles vão passar a te respeitar e às vezes vão até seguir o mesmo caminho que você. Então, existe essa inversão de valores. Quando você está lá fazendo um monte de coisa que, pela palavra de Deus, são coisas condenadas, ninguém critica você. Mas quando você decide romper com isso, como eu estou dizendo, vem a pressão em cima de você e você tem que ser forte. Você não pode recuar. E você não pode também espraguejar ou amaldiçoar essas pessoas. Você tem que amar elas. Você tem que entender que essas pessoas, elas apenas não estão enxergando o que você já está enxergando. Então você tem que amar, orar por elas. Em algum momento elas também vão abrir os olhos e enxergar realmente a vida que vale a pena ser vivida. Olha essa situação aqui. Isso aqui são fotos, queridos, reais. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar do Holocausto. Não sei quantos de vocês já ouviram falar do Holocausto. Depois do Holocausto ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus abandonaram a fé em Deus. Diante do aparente silêncio divino, pensaram que não mais podiam crer. Ou seja, o Holocausto foi cerca de 6 milhões de judeus que foram mortos. Hitler, junto com outras autoridades, mandou matar, sacrificar cerca de 6 milhões de judeus. Eles eram colocados em campos de concentração, em locais fechados, e ali eles eram
Era colocado gases ali e eles eram mortos e depois queimados. Você sabe que os judeus, eles pertencem àquela linhagem que a gente já estudou aqui, os filhos de Abraão, descendência de Abraão. Então eles começaram a pensar, pô, será que Deus de fato existe? Será que Deus de fato se preocupa com nós? Porque foram 6 milhões de judeus, ou seja, 6 milhões de pessoas que estavam debaixo de uma promessa bíblica que tiveram suas vidas ceifadas. E onde estava Deus para cuidar desse povo? E eles começaram a questionar esse tipo de posicionamento de Deus. Mas isso não é só eles, querido. Quando a gente está diante do aparente silêncio de Deus, isso incomoda a gente. Eu já passei por isso. Eu acredito que alguns de vocês talvez já tenham passado por isso. Você pede algo a Deus, você pergunta algo para Deus, você tenta conversar com Deus e parece que Deus não está nem aí para você. E facilmente você corre o risco de pensar que talvez ele nem exista. Olha para isso aqui, o salmista reconhece abertamente sua dificuldade em compreender como aqueles que rejeitam a Deus aparentemente prosperam. Você já viu isso? Pessoas que rejeitam a Deus e que parece que elas prosperam mais do que aqueles que estão buscando a Deus. Às vezes tem essa impressão. O cara que está lá aprontando, matando, roubando, se prostituindo, fazendo miséria, parece que... Olha a palavra que eu estou usando, parece. E aquele que está buscando viver uma vida correta, uma vida de retidão, parece que a coisa trava, a coisa não anda. Mas veja, quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então o salmista também, que escreveu o Salmo 73, verso 2 e 3, ele também passou por essa dificuldade. Passou por essa situação de dúvida. Pessoas que nem mesmo pensam em Deus, parecem desfrutar uma vida boa. O salmista os descreve como sadios, livres de preocupações, prósperos, orgulhosos, violentos, zombadores, maldosos, arrogantes. Eles dizem, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Então veja, pessoas que zombam, pessoas que criticam a Deus. E o salmista estava com essa indagação no seu coração. Então veja lá, diante dessa situação que o salmista passou, que ele teve que enfrentar, olha o que diz aqui o versículo 17. Para o salmista foi muito difícil compreender. E é difícil também para nós. Mas a resposta a ele e a nós vem por meio dessas palavras, o que está no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Veja, o tema é o tema do juízo. O salmista estava vivendo esse drama, vendo pessoas más, pessoas de coração duro, pessoas rebeldes prosperando. Enquanto pessoas que estavam se esforçando para mudar de vida e buscar Deus, essas pessoas estavam passando por muito perrengue, inclusive ele. E ele não conseguia entender isso. Até que ele diz que entrou no santuário, e lá no santuário ele viu qual vai ser o destino de cada grupo de pessoas. Esses que aparentemente estavam prosperando, claramente seriam condenados. Enquanto aqueles que, apesar de estarem passando por lutas e dificuldades, mas estavam se esforçando para viver uma vida em retidão com Deus, esses viveriam para sempre, seriam salvos. Diante disso, ele então colocou na balança: vale a pena prosperar aqui e ser condenado? Não. Então, logicamente, ele preferiu, ainda que fosse necessário, passar por aflições, mas estar salvo e receber a eternidade, do que a outra situação. É a mesma posição que eu e você devemos escolher. Nós devemos decidir. Viver curtindo os prazeres desse mundo, aquilo que esse mundo tem a oferecer para a gente, e no final sermos lançados junto com Satanás dentro do lago de fogo e enxofre, conforme diz as Escrituras, ou se posicionar do lado de Deus e sofrer, ainda que sejam perseguições, podendo correr o risco de até ser morto por causa do Evangelho, como muitos foram no passado, né? Mas receber a vida eterna em Jesus.
Deus tem abençoado muito a vida de muitas pessoas que o seguem, que vivem uma vida de retidão para com Ele. Então, o que foi que o salmista entendeu? Ele entendeu a questão do juízo. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 6, nós encontramos essa passagem que diz: vi outro anjo, diz o profeta, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, língua e povo. Então, João vê um anjo. Esse anjo tem um evangelho eterno. Então veja, é um evangelho que percorre todos os séculos, todo o tempo e chega até nós. E esse evangelho tinha que ser pregado para quem? Para todas as pessoas. Todas as pessoas tinham que ouvir esse evangelho. E qual era o conteúdo desse evangelho? Esse anjo ou mensageiro, ele representa os servos de Deus, que são empenhados ou que estão empenhados na tarefa de proclamar o evangelho. Então não é um anjo literal, certo? Não tem um anjo literal com asas voando. Claro que os anjos estão por aqui, mas não são os anjos que estão pregando esse evangelho. Deus confiou esse evangelho aos seus discípulos. E a palavra anjo na Bíblia, quando você lê lá na Bíblia, anjo, você só vai associar isso àquela imagem que você tem, de asa, de um anjo com asa. Mas a palavra anjo na Bíblia significa mensageiro. Então o contexto é quem vai dizer para você se está falando literalmente de um anjo de asas ou se está falando dos pregadores do evangelho, que são chamados por Deus de mensageiros, certo? A missão de pregar o evangelho foi dada aos discípulos, conforme Marcos 16, 15 e 16. Quer dizer que hoje existe nesse mundo um povo especial com uma mensagem especial para ser dada aos moradores da terra. E que mensagem é essa? Olha o conteúdo, Apocalipse 14, versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque chegou a hora do seu juízo. Então essa é a mensagem que foi confiada a esses discípulos, a esses mensageiros, para que eles vá ao mundo e avise as pessoas que a hora do juízo chegou. Uns vão acreditar, outros vão zombar, outros vão endurecer o coração, outros, se pudessem, botavam um tampão no ouvido para poder não ouvir. Ou seja, as reações serão diversas. Serão diversas. Mas o recado tem que ser dado, exatamente para não ter desculpa. Então a Bíblia, ela está cheia de afirmações que confirmam a existência de um juízo para a raça humana. Eu vou mostrar mais alguns textos aqui. Alguns a gente já leu, mas eu vou repetir alguns. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão, quer sejam boas. Sabe o que está aí no seu coração agora? O que você está pensando agora? Isso também está contando e vai pesar a favor ou contra você ou a mim no dia do acerto de conta nosso, no dia do juízo. Então esse pensamento que você está tendo aí na mente, o seu anjo, que nós vamos ver isso depois, chamado relator, ele está notificando isso. E esse seu pensamento, ele vai, no dia que você for acertar suas contas com Deus, e eu também, vai pesar a favor ou contra. E aí já pensou você ficar fora do céu exatamente pelo que você pensou agora aí? Ou está pensando? Eu não arriscaria isso. Se porventura o meu pensamento aqui for um pensamento ruim, né? Contrário à vontade de Deus, eu não pensaria isso. Olha outra passagem, Atos 17, 31. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Veja essa outra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Já comentei isso aí com vocês. Então observe, mas a grande pergunta é: quando acontece o juízo? Como saber o tempo exato em que esse julgamento terá ou teria início? Se o nosso destino eterno está em jogo, não deveríamos nos preocupar em estudar a profecia a fim de estarmos preparados? É por isso que as coisas com Deus, elas são as claras.
muito às claras, de forma muito transparente. Então, cada um sabe do que estará prestando conta diante de Deus. Cada um sabe. Eu sei e você também sabe. Agora, quando é que esse juízo começaria? Será que ele já começou? Será que ele ainda vai começar, esse juízo de Deus? A Bíblia vai responder para a gente. Mas antes de responder, eu quero, mais uma vez, esqueci de colocar ali a interrogação, mas eu quero perguntar, é uma pergunta. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844, há cerca de 180 anos, cerca de 80 anos atrás? O que foi que aconteceu ali, nessa data? A morte dos judeus. Nós vamos ver, no decorrer do estudo, nós vamos ver se foi a morte dos judeus. Olha aí, olha, o dia do juízo. No Apocalipse está o maravilhoso final da história que começa no Gênesis. Portanto, para saber quando começa o juízo que o Apocalipse menciona, é preciso rever na história bíblica quando se realizava o juízo no meio do povo de Israel. Então, quando você estuda a questão do povo de Israel, lá você vai ter uma ideia de como era praticado o juízo com eles, quando era que acontecia o juízo, e aquilo que acontecia lá vai dar para a gente uma pista, uma orientação de quando aconteceria o juízo para a gente. E aí a gente vai saber se já estamos no juízo ou se é algo que ainda vai acontecer. Lembra que nós aprendemos aqui que aquele santuário, tudo que estava ali, era uma maneira pedagógica de Deus ensinar para eles como seria o processo da salvação. Lembra disso? Os cordeirinhos representavam Jesus, o pão representava Jesus e as tribos de Israel. O candelabro lá com as 7 lâmpadas acesas também representava Jesus, também representava o povo de Deus, que é dito que eles são a luz do mundo. Então tudo era uma representação de Jesus Cristo, do povo de Deus de alguma maneira, do processo de salvação. Nesse livro aqui, Mishnah, é um tratado de Megillah, é um livro judeu, e aqui traz uma informação interessante nesse livro. Segundo o Mishnah, que é a coleção dos escritos judeus, o juízo de Israel começou no primeiro dia do 7º mês, com a festa das trombetas, e terminava no 10º dia com a cerimônia da expiação. Até hoje, esse dia é denominado Yom Kippur, que significa literalmente dia do juízo. Nesse dia, cada verdadeiro israelita renovava sua consagração a Deus e confirmava seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo, conforme está em Levítico, isso aqui é um livro bíblico, Levítico 16, capítulo 16, versículo 30. Então, lembra que eu falei para vocês que o sumo sacerdote entrava uma vez no ano no lugar santíssimo do santuário. E ele entrava ali para fazer a purificação do santuário. Lembre que a palavra purificar, ela tem a ver com julgamento, como nós vimos na semana passada. Então, quando ele entrava para fazer a purificação do santuário, estava acontecendo ali uma espécie de juízo para a nação de Israel. E eles tinham que confirmar o arrependimento deles quando durante todo o ano eles levaram aquele animalzinho que vocês viram no vídeo e confessou o pecado. Então é como se fosse assim, estamos em janeiro, eu pequei, levei o cordeirinho, confessei, tudo bem, simbolicamente o pecado passou para o cordeiro foi sacrificado. Passou uma semana, 15 dias, eu pequei de novo, ainda que tenha sido outro pecado, levei outro cordeiro, foi morto e tal. Aí imagine que eu fiz isso ao longo de todo o ano. Se o meu arrependimento ali foi verdadeiro, eu fui perdoado, isso é fato. Só que tinha o dia do acerto de conta. Por quê? Será que eu não voltei a fazer as mesmas práticas? Será que de fato eu abandonei aquele pecado? Porque eu posso ter pedido perdão agora, ter dito que me arrependi e depois voltei a fazer tudo novamente. Então tinha esse último dia de acerto de contas, onde realmente as coisas vinham às claras e ia ver como estava então o registro de cada um. E esse dia da expiação, ou dia do juízo para a nação de Israel, ele era uma demonstração do que haveria de acontecer no futuro. Olha o que diz aí no texto. Nesse dia também o sumo sacerdote de Israel efetuava a limpeza ou purificação do santuário com os sacrifícios de animais. Note agora o que a Bíblia diz a esse respeito. Olha o que está escrito na Bíblia, lá em Hebreus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus,
se purificasse com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, ou seja, modelo que foi construído conforme o modelo do verdadeiro que existia, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, o santuário terrestre ele era purificado por meio do sangue daqueles animais. Mas o que o texto está dizendo é que o santuário celestial, que serviu de modelo para a construção do santuário terrestre, ele não podia ser purificado com o sangue de animais. A purificação do santuário celestial seria mediante o sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Então, quem efetuaria a purificação no santuário celestial, assim como acontecia a purificação no santuário terrestre, só que lá no céu, quem realizaria a purificação lá e o sacrifício de purificação do santuário celestial era Jesus Cristo. Então, quando acontecia a purificação do santuário terrestre, ali estava acontecendo o juízo para o povo. Então, se está acontecendo a purificação do santuário celestial, nitidamente está acontecendo o juízo para a humanidade. Um santuário no céu e o juízo. Assim como no dia da purificação do santuário de Israel era o dia do juízo para aquele povo, está claro que o dia da purificação do santuário celestial será também o dia do juízo da humanidade. Olha, irmão, olha. Veja ali. Mas quando aconteceria isso? Quando é que aconteceria essa purificação do santuário celestial? Quando é que o santuário seria purificado? Nós vamos descobrir. Lá em Daniel, no capítulo 8, no versículo 14, esse versículo diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será? Então, grave isso, porque aqui a gente mexe com cálculo. Aqui está dizendo que a purificação de um santuário que seria purificado depois de quanto tempo? Depois de 2.000? Então veja, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Nós vamos calcular isso aí para a gente poder entender. Estamos terminando aqui. Então veja aí, ó. Essa profecia não pode se referir à purificação do santuário de Israel, porque essa purificação do santuário de Israel, no caso, ela era realizada em quanto tempo? Parabéns. A cada ano. A cada ano ocorria a purificação do santuário em Israel. Essa purificação que a gente leu, ela é uma purificação que aconteceria depois de 2.300 tardes e manhãs. Então, não está falando do santuário daqui. Não pode estar falando, porque a purificação do santuário que tinha na terra era uma vez por ano, todo ano. Essa aqui não. Essa iria acontecer depois desse tempo, 2.300 tardes e manhãs. Aqui está falando necessariamente da purificação do santuário do céu. Isso é confirmado pela própria Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 25, depois vocês podem ver, e o versículo 26. Isso quer dizer que se descobrirmos quando termina essa purificação, quando termina essa profecia, teremos descoberto o dia da purificação do santuário celestial, ou seja, vamos ter descoberto o dia do juízo dos seres humanos. E é possível saber quando terminaria esse período de 2.300 tardes e manhãs? Sim. Só que primeiro a gente precisa entender o seguinte: um dia em profecia, a gente precisa entender isso aqui. Olha para cá, por favor. Até 2.300 tardes e manhãs é o texto. E aí a gente precisa ter em mente o seguinte: em primeiro lugar, é preciso ter em mente que em profecia, um dia representa um ano. Dentro de um contexto profético, um dia representa um ano. Para a gente entender isso aqui, eu preciso explicar um outro detalhe. Quando você vai lá para Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: houve tarde e manhã o primeiro. Lembra que a gente leu lá o livro de Gênesis. Aí depois dizia assim: houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Isso quer dizer que um dia é formado por uma tarde e uma manhã. Então, quando a Bíblia fala lá 2.300 tardes e manhãs, está falando de 2.300 dias. Alguns já entenderam o recado.
Parabéns, é isso mesmo também. Quem falou dias é porque eu estou indo em parte. Mas alguns já falaram ano, é isso mesmo. Então veja, quando a Bíblia fala 2.300 tardes e manhãs, está falando de 2.300 dias. Como vocês já aprenderam que em profecia um dia representa um ano, então na verdade são 2.300 anos. E quem disse isso? Foi a Igreja Adventista? É Xavier que está inventando isso? Bora para a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia aí, Números, no capítulo 14, no verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Isso aqui é uma profecia para a nação de Israel. Então, dentro de um contexto profético, um dia passa a representar um ano. Mas tem uma outra passagem que comprova isso, Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que está escrito lá. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Entenderam? Então um dia em profecia representa um ano, dentro de um contexto profético, correto? Então, 2.300 tardes e manhãs é a mesma coisa que 2.300 anos. Nós não vamos, aqui a gente já está terminando, não vai dar para explicar, o restante eu vou explicar na semana que vem. Mas o que é que a gente entendeu aqui? Que o santuário seria purificado depois de um período de 2.300 anos. Passariam 2.300 anos, então aconteceria a purificação do santuário celestial. E tem que ser o celestial, porque o outro era todo ano. Esse aqui era só depois de 2.300 anos. E nós aprendemos que a purificação do santuário é o juízo. É o juízo. Então, se eu descobrir quando termina os 2.300 anos, então eu descubro quando começa o juízo. Aí eu vou saber se eu já estou no processo de julgamento ou não. Correto? Se descobrirmos quando termina essa profecia, teremos descoberto o dia da purificação do santuário celestial, ou seja, o dia do juízo dos seres humanos. Vamos ficar em pé? Vamos cantar. Que Deus nos abençoe. E na semana que vem a gente conclui esse assunto. Pai Santo, que esse seja de fato o desejo do nosso coração. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui, sem exceção. Que sem exceção, Senhor, todos aqui sejam abençoados por Ti.
Que a nossa vida, no dia de hoje, possa estar debaixo da sua presença. Que aquilo que atribula o nosso coração, fazendo existir nele rancor, angústia, ressentimento, talvez medo, talvez dúvida, talvez alguma preocupação, não sei exatamente como está o coração dos teus filhos. Eu sei como está o meu. Mas que o Senhor tenha acesso ao nosso coração nesse momento e arranque do nosso coração todo o lixo que nele existir e coloque nele aquilo que é celestial. Em nome de Jesus. Amém.